Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos no item 7, ou seja, Jesus já está em Jerusalém. E neste vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos acontecimentos em Jerusalém a partir do verso 19 do capítulo 20. Bom, eles estavam tentando pegar Jesus em palavras, eles estavam tentando pegar Jesus para prendê-lo. Mas e por que eles queriam armar? Porque eles não tinham coragem de prender Jesus. Exatamente por conta do amor que o povo tinha por Jesus. Então, o que eles fizeram foi armar situações. No verso 19 em diante, eles estão discutindo em relação a ser Jesus o filho de Davi. Havia um hábito naquela antiguidade, naquele tempo, de que eles consideravam as gerações anteriores muito superiores às gerações que estavam no presente. E havia aqui também uma referência ligando Davi ao Messias. Então, Davi era o rei ideal. Os seus descendentes eram, por definição, menores do que ele. Isso acontece em Salmos 110:1. Esta é a referência, onde está escrito assim: disse o Senhor ao meu Senhor. O Salmo 110:1 foi escrito tradicionalmente por Davi, isto era entendido como correto por todos eles. Então não havia dúvidas de que foi Davi quem escreveu isso. Só que Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, como assim? Este que é filho de Davi é chamado de Senhor por Davi. Davi é maior. Então, como Davi vai falar Senhor? Na verdade, o que eles estão tendo aqui, demonstrando aqui, é um equívoco. Eles imaginavam que o Messias ele iria trazer um novo reino davídico. Como assim um novo reino davídico? Um reino de guerra, um reino de conquista de todos os inimigos de Israel. Ser filho de Davi significava ser senhor dos corações, vida dos homens. Ele era senhor por ser maior do que Davi. Davi não era o ancestral do Messias naquele sentido mesquinho, guerreiro, mas era num outro sentido, muito superior e muito mais profundo do que eles tinham dito. E aí, ele começa a falar também sobre os fariseus, os escribas. Muitos dos escribas eram fariseus, ou seja, muitos fariseus eles se tornavam escribas. Então ele começa a falar, eles querem se vestir bem, eles dizem, ele fala veste talar. O que é uma veste talar? Veste talar são aquelas vestes de festa, aquelas vestes que se usa em cerimônias, vestes finas, vestes que significavam sinal de distinção. Só os nobres usavam vestes talares, significava distinção e nobreza. Por que veste talar significava distinção e nobreza? Porque
as vestes daquela época eram largas, eram colocadas por cima das roupas que eram por baixo, que eram as íntimas, né? E quando a pessoa ia trabalhar, ela não conseguia trabalhar com aquilo, porque ela era muito solta, ela impedia que as pessoas trabalhassem. Então, quando um trabalhador estava trabalhando, ele se cingia, ele se amarrava, ele tirava aquelas vestes de cima, ele ficava apenas com as vestes de trabalho. Então, quem veste uma roupa que é chamada de veste talar é aquela que não trabalha, é aquela que vive de lazer, é aquela que vive conversando por ali, por lá, se mostrando. Ele fala também aqueles que gostam de perder tempo nas saudações públicas e ir nas casas, devorar as casas das viúvas. O que ele está falando sobre isso? Saudação pública é que quando eu estou andando na rua, eu não estou andando simplesmente para ir de um lugar para o outro, eu estou desfilando, eu estou cumprimentando todo mundo. Oi, como vai? E para, e conversa, ou seja, tem tempo suficiente para ficar andando pela rua e para ficar fazendo nada, para ficar se mostrando. Então essas saudações públicas incluía aqui também bons lugares nas sinagogas, nos banquetes. A gente já andou falando sobre isso, que existem posições especiais dentro de banquetes. Então eles queriam posição, eles queriam se mostrar. Por que ele diz que casas que eram devoradas, devorando as casas, principalmente das viúvas? Porque com o pretexto de fazer orações e fazer apoio às viúvas, eles entravam nas casas e ficavam, e longas orações, e oração que não chegava a nada. Não era uma oração piedosa, não era uma oração válida diante de Deus. Eles eram marcados por ostentação, prepotência, eles não tomavam cuidado como eles apareciam diante de Deus. E aí eles enganavam as pessoas mais frágeis, como por exemplo as viúvas, né, recebendo dinheiro delas. Porque a gente vai orar, nossa, ele ficou aqui um tempão orando comigo, então eu vou lhe dar alguma coisa. Na verdade, eles eram proibidos de aceitar dinheiro pelas aulas, pelas orações, por aquilo que eles faziam. Eram proibidos porque isso tudo tinha sido dado a eles. Então, se foi dado, eles tinham que dar. Ora, mas ninguém proibia, não havia lei que proibisse eles ganhar presentes. Então eles iam lá e faziam a cabeça das pessoas, eles enganavam as pessoas e as pessoas começavam a dar presentes para eles. E aí eles podiam receber. Então eles enganavam no sentido de devorar as casas, no sentido de tirar aquilo que não era deles, não era próprio eles receberem. As viúvas tinham as dificuldades delas e elas tinham que guardar esse dinheiro para a sua manutenção, e eles estavam tirando das pessoas que precisavam. É exatamente isso. Então não era piedade, não era uma coisa de amor, não tinha valor diante de Deus, né? As orações eram superficiais só para fazer número. Então era uma desonestidade, resultava em prejuízo severo, porque as mulheres davam aquilo que não tinham em conta de uma bênção, uma oração, um isso, um aquilo. Então, Jesus, ele fala destas pessoas nesse sentido. Amados, cuidado, porque isto é o que acontece ainda
hoje e, infelizmente, dentro das nossas igrejas, por aqueles que se dizem que estão ajudando, que querem ajudar. Então, nós temos que tomar extremo cuidado com isso. Um pouquinho depois, Jesus está por ali e ele vê uma viúva colocando 2 moedinhas que, numa outra passagem, se chama de lepta. Lepta está aqui embaixo. É esse o desenho de lepta. Lepta é essa moedinha aqui, né? E ela estava colocando no gasofilácio. O gasofilácio é como se fosse uma caixa, tinha o formato de uma trombeta, então você colocava as moedas em cima. Esse gasofilácio ficava no pátio das mulheres, no átrio das mulheres, porque daí todo mundo podia chegar até ali e entregar as moedas, porque se fosse um pouquinho mais para diante, algumas pessoas não eram permitido a elas entrar. Então haviam aproximadamente 13 caixas destas. E ela era uma viúva, diz pobre, ou seja, era alguém que passava penúria. Além de ser viúva, não ter ninguém para cuidar dela, ainda ela era pobre. E ela não tinha muitos meios para sustentar, para se sustentar. Então, quando ele fala que era uma viúva pobre, era a mais pobre das pessoas. E eles estavam olhando, e as pessoas dando dinheiro e mostrando quanto de dinheiro dava, né? E a senhorinha chega e entrega 2 moedinhas, chamadas lepta. A lepta deveria valer mais ou menos uns 25 centavos. Ela deu de oferta 25 centavos e isso era muito para ela. Naquela época era proibido dar menos de 2 leptas de oferta. Portanto, era oferta mínima. Se ela quisesse ofertar, ela tinha que dar 2 leptas. E para ela isto era demais. Então, Jesus está mostrando ali que não é o valor da moeda que Deus está olhando. Não, é a disposição do coração, é a singeleza, é a disposição, a disponibilidade, é o sacrifício real que esta mulher está fazendo. Porque todo mundo dava do que sobrava como oferta. Ela não, ela dava do que tinha. Então, ele leva em consideração isso e ele diz que isso teve muito mais valor do que todas as outras ofertas que haviam sido colocadas naquele gasofilácio. Logo em seguida, Jesus começa a fazer um discurso falando sobre o fim do mundo. Alguns acham que quando Jesus fala sobre isso, está falando da destruição de Jerusalém ou que está falando do final dos tempos. Bom, algumas coisas que ele fala aqui efetivamente aconteceram quando da destruição de Jerusalém. Amados, nós temos vídeos sobre a destruição de Jerusalém que vale a pena você assistir, porque fala de muitas dessas questões que Jesus está colocando aqui. Mas a maioria das pessoas, quando estuda esta parte, acha que realmente Jesus está falando do fim do mundo. O fim que não vai acontecer logo, porque eles achavam que ia acontecer logo, que isso ia demorar um pouquinho. Então ele está dizendo o seguinte, olha, vai demorar, mas é certeza que vai acontecer. É certeza que vai acontecer, primeiro, vai acontecer. Segundo, o bem triunfará. O nome de Jesus, o nome do Senhor será louvado, né? O nome de Deus será louvado porque haverá triunfo, apesar da demora. Era um desafio para quem estava seguindo Jesus, para que eles ficassem vigilantes. E tudo isso começou quando eles
quando eles começaram a falar sobre as pedras do templo. Então isso fez com que Jesus começasse a falar sobre isso, né? E dissesse para eles: olha, toma cuidado, fica vigilante. Amado, Jesus está falando isso para nós hoje, porque isto ainda vai acontecer. Fica ligado, fica esperto, fica vigilante. Não se sobrecarregue com dificuldade desse mundo, porque vai acontecer um fim e haverá triunfo do Senhor lá no final. E quando ele fala sobre as pedras, e aí as pedras eram realmente magníficas. Joséfo nos conta que algumas destas pedras tinham até 45 côvados de comprimento. Aí ele, eu não sei quanto isso significa. Imagina que um côvado tinha entre 40 e 50 centímetros. Então, se ele tinha 50 centímetros cada côvado, 45 côvados vai dar 23, mais ou menos 22, 23 metros de comprimento. Metros de comprimento. Então isso é muito grande. Isso Joséfo está dizendo que algumas dessas pedras eram muito grandes. E aí eles, nossa, que magnífico isso, que maravilha, que Herodes, esse é o templo de Herodes, que Herodes fez e tal. E ele disse, olha, este templo não vai subsistir. E efetivamente, em 70 depois de Cristo, ou seja, dali a 30 e poucos anos, quase 40 anos, não chegou a 40, foi um pouco mais de 30, quase 40 anos, todo esse templo tinha sido destruído pelos romanos. Nós contamos isso num vídeo que já está à disposição dos amados. E tudo isso iria acontecer, mas, né, quando eles pedem um sinal, ele diz que isso existe, tem um sinal, existem vários sinais sobre isso. Então, ele fala, não se deixem levar, enganar por acontecimentos de tumulto, de falsos cristos. Falsos cristos haveriam de aparecer dizendo, sou eu. Não acredite, não é ele. Quando Jesus voltar, diz a palavra de Deus, né? No 27, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória, como se fosse um trovão de um lado para o outro. Vai ser muito rápido. Ele prediz, haverá isso realmente, vai ter calamidade, vai ter guerra, país contra país, vai ter terremoto, vai ter epidemia, vai ter fome, vai ter grandes sinais dos céus. Então, isto tudo, aconteceu alguma coisa disto quando da destruição de Jerusalém, nós já vimos isso, mas vai acontecer ainda mais forte quando o fim do mundo estiver chegando. E ele diz que vocês vão passar perseguição. Os seguidores de Jesus seriam perseguidos, seriam encarcerados dentro das sinagogas. Ora, a sinagoga era o centro de tudo. Era o local onde se administrava a religião, onde se educava, tinham ensinamentos, estudos, era o centro da vida judaica. A lei judaica era administrada ali, mas era ali o centro da oposição dos judeus contra os cristãos. E isso nós vemos que já vai começar a acontecer já quando nós começamos a ler Atos, quando nós começamos a ler as cartas de Paulo, quando nós vemos a história da igreja. Amados, eu fiz uma série de vídeos sobre a história da igreja, sobre a perseguição dos cristãos. Vale a pena você dar uma olhadinha, e nós já temos vídeos, e esses vídeos estão liberados sobre essa questão. Então, a perseguição não era só de aspecto ruim.
Por que não era só ruim? Porque era uma oportunidade destes seguidores de Jesus estarem fazendo o seu testemunho diante dos gentios, diante dos judeus, diante das autoridades que os estariam perseguindo. E eles não precisariam preparar discursos. Jesus diz: não se preparem, eu vou lhes dar, eu vou colocar na sua boca o que você tiver que falar. Então você vai ser chamado, mas você vai falar aquilo que eu vou te colocar na boca. E a gente sabe que isso acontece a partir do Espírito Santo, dos ensinamentos que o Espírito Santo vai nos trazer quando Jesus o envia para nós. Jesus vai lhes dar entendimento. Jesus vai lhes dar. Agora, vejam, é séria esta situação de perseguição? Sim, porque vai ser pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, família contra família, dentro da família, parente, um entregando o outro, um querendo que o outro sofra mais, né? Inclusive ele diz que vai haver morte, muitos serão mortos. E a história mostra isso. Nós vamos ver isso em Atos, nós vamos ver isso nas cartas de Paulo, nós vamos ver isso na história da igreja. Mas não interessa o tanto que eles persigam. Quem está no controle é Deus, e Deus vai realizar todo o propósito. Nós teremos certeza do triunfo. Mesmo aqueles cristãos que foram mortos, que foram sacrificados em circos, diante das feras, diante dos poderosos, estes nós temos certeza de que eles já estão no paraíso. Veja, o mundo não pode fazer dano maior do que este. Porque a vida eterna pertence a Deus. E se nós temos a vida eterna, o que acontece com o nosso corpo, isto é de menor importância. Ah, Eline, mas a gente sofre, mas é dolorido. Eu sei, amado. Mas isso não faz com que nós percamos a eternidade. Isso é um momento, mas a eternidade está sendo garantida por Deus. O que? O galardão da eternidade, o nosso posicionamento ao lado de Cristo lá no paraíso, lá nas bodas do Cordeiro. O mundo vai nos odiar, meu amado. O mundo vai nos odiar, porque nós seguimos a Cristo. E ele foi odiado. E ele foi odiado até ao ponto de matarem um inocente. Então, se prepara. É grave, é sério, haverá perseguição. Quanto mais próximo você estiver de Cristo, maior é a perseguição. Mas tenha certeza de que existe uma coisa que não tem dúvida: a nossa vida eterna ao lado do Pai. Amém, amados? Bons estudos.